falta fiscalização para os presos do regime semiaberto que saem para trabalhar. No mês de outubro, uma operação da Polícia Civil visitou 27 locais onde deveriam, estar sendo empregados esses detentos. Em apenas 8 deles foram encontrados os detentos do semiaberto. O delegado regional, Marcelo Origoni, que também esteve à frente dessa operação, é o convidado de hoje do Unifra Entrevista. Seja bem-vindo, delegado. Certo, obrigado. Delegado, essa operação, na verdade, ela vem para reforçar um diagnóstico que já ocorreu no ano passado. Na verdade, já há bastante tempo a gente vem dizendo que a polícia trabalha aqui como que enxugando uma grande pedra de gelo, né? A gente trabalha no chorume disso, vamos dizer assim, né? Nós já fizemos essa operação policial no ano passado e já evidenciamos que, na época, se eu não me engano, quase 80% dos presos do semiaberto, na verdade, não estava trabalhando onde deveria estar. Então, é um regime de progressão de liberdade que precisa ser condicionado ao trabalho. Na verdade, nós, neste ano, reprisamos a operação e viemos novamente ratificar aquilo que nós viemos dizendo há muito tempo, que os presos não cumprem as condições do regime, que o preso que deveria estar trabalhando muitas vezes está aqui fora praticando crimes, e no mais das vezes crimes graves. Tanto que no ano passado, quando nós fizemos essa operação, a Vara de Execuções Criminais fechou esses indivíduos, eles regrediram no regime, pelo menos por um período. Perderam o direito de trabalhar fora. Direito, e isso redundou numa queda drástica nos crimes mais graves, especialmente os crimes de roubo caíram muito. Os latrocínios, no ano passado nós tivemos 3, quando no ano anterior nós havíamos tido 5. Então talvez nós tenhamos poupado 2 vidas, né, simplesmente com essa demonstração de que os presos não estão cumprindo as condições do regime. Então é um fato de que se eles não estão lá dentro, no regime semiaberto, se eles estão na rua e não estão tendo ocupação, eles acabam voltando a delinquir. O conhecimento diário, o conhecimento empírico da atividade policial nos mostra que grande parte dos crimes graves são praticados por indivíduos, de certa forma, ligados ao sistema prisional. Se nós pegarmos esses jornais que tratam mais da área policial, nós vamos ver que em praticamente todas as matérias jornalísticas de parte da polícia, nós vamos ler algo tipo semiaberto, egresso, sistema prisional, liberdade provisória. Então nós vamos evidenciar com isso que quase totalidade dos crimes graves, especialmente os roubos, os homicídios, os latrocínios, são praticados por esses indivíduos. Isso demonstra que a polícia trabalha como que enxugando gelo. Nós acabamos prendendo quem deveria estar preso. É bom que se diga que nós não estamos querendo, com esse tipo de operação, apontar algum culpado. A culpa não é da SUSEP. É o sistema inteiro que precisa ser revisto. O sistema ele está inchado de uma maneira, o sistema prisional não dá conta de certa maneira, a sociedade está produzindo pessoas desagregadas, desajustadas socialmente, de maneira que o sistema já não dá conta. E a polícia fica fazendo uma coisa que é um retrabalho, ou um tretrabalho. Podia estar envolvido em outras investigações. Podia estar envolvido em outras investigações e fica prendendo quem deveria estar preso. Isso com um custo enorme para o Estado, um custo enorme para o cidadão. Qual é a luz no fim do túnel para nós a respeito disso? É a tornozeleira eletrônica. Que já foi adotada na capital e Caxias do Sul. Isso. A tornozeleira eletrônica, pelo que a gente sabe, isso não diz com a Polícia Civil, isso diz mais com a SUSEP e com o Poder Judiciário, mas pelo fato da Polícia Civil estar interessada nisso, a gente está mais ou menos atualizado. Então tem 3 fases aqui no estado do Rio Grande do Sul. A primeira fase foi implantada em Porto Alegre, a segunda na região de Caxias e parece que no ano que vem para Santa Maria. O que nós achamos? Que a tornozeleira é um grande avanço, porque ela é uma liberdade vigiada, ela é um monitoramento do preso. O preso vai de casa para o trabalho, de casa para a escola. Para cada preso vai ser traçado uma espécie de rota que ele pode circular. Cada preso utiliza uma tornozeleira e há um sistema onde pode ser controlado em tempo real. Aí, essa questão de rota ou não é a questão individualizada de cada um dos processos de execução criminal, que é o Poder Judiciário que vai condicionar. Onde é que pode circular. Exatamente, mas nós teríamos então realmente um monitoramento dos presos e, do meu ponto de vista, nós possibilitaríamos, inclusive, que nós pudéssemos liberar mais pessoas, né? Existem pessoas que estão hoje dentro do sistema prisional, inchando o sistema prisional e que talvez não representem perigo para a sociedade aqui fora. Sim, porque não é só por homicídio que as pessoas são Exatamente. presas. Então, assim, nós vamos ver, assim, hoje grande parte, mais de 90% das mulheres que estão no sistema prisional, elas estão lá por tráfico de drogas. E muitas vezes mulheres, às vezes, que foram, entre aspas, obrigadas pelo sistema, parceiros. acabaram sendo obrigadas a levar droga para dentro do presídio, acabam sendo obrigadas a levar celulares para dentro do presídio. São pessoas que estão lá que talvez não representem um perigo tão grande para a sociedade, mas, ao mesmo passo que elas estão lá dentro,
talvez sem uma necessidade maior, elas deixam os filhos aqui fora numa situação de vulnerabilidade social muito maior, muito mais propensos ao álcool e às drogas, e isso acaba entrar nesse ocorrendo como mola propulsora da criminalidade. Então nós achamos que a tornozeleira seria um grande avanço, ela poderia monitorar o preso, poderia possibilitar que nós liberássemos muito mais pessoas lá de dentro, desde que essas pessoas cumprissem o regime. Mas nós temos um problema. Hoje, a tornozeleira ela é utilizada praticamente pelo preso que quer utilizar. A legislação não torna obrigatória. Exatamente. A pessoa tem direito de escolha ainda. Nós achamos que o uso da tornozeleira ele vai se tornar efetivo e realmente vai trazer um benefício, não só para a sociedade daqui, mas para o preso. O preso que vai trabalhar, o preso que vai à escola, o preso que pode conviver com a sua família, isso é bom para o preso. O preso que vai sair de lá de dentro e vai desafogar o sistema prisional, porque a gente sabe que está infartado, que está inchado. Então isso vem, no nosso sentido, em boa hora, desde que haja um avanço legislativo obrigando. E eu não conheço a tornozeleira, o tamanho dela, mas eu já ouvi argumentos dos direitos humanos, por exemplo, que ela acaba sendo taxativa, que as pessoas enxergam a tornozeleira no preso e já apontam, aquele é preso, aquele está cumprindo pena. Assim, eu não vejo assim, eu acho que assim, o indivíduo que praticou um crime, que ele está pagando a pena com a sociedade, ele está pagando a pena, alguma coisa ele fez. Isso é retributivo, né? Mas se ele está com a tornozeleira, também significa que ele está apto a retornar, em certa medida, para a sociedade. A tornozeleira pode ser coberta com uma calça, mas talvez a gente até possa avançar para um dispositivo menor. A gente não quer a estigmatização do preso, muito pelo contrário, a gente quer reinserir o preso na sociedade. E até sobre esse aspecto, essa questão da tornozeleira é importante, porque o empresário que emprega um preso monitorado com uma tornozeleira, ele fica muito mais tranquilo. Ele sabe que o preso vai estar ali, que vai estar cumprindo as regras do horário. regime. Exatamente, a gente vê realmente um grande benefício, desde que haja um avanço legislativo no sentido de obrigar todo preso que não está dentro do sistema prisional, seja no regime aberto ou no semiaberto, está pagando a sua conta com a sociedade, que é um condicionante para que o indivíduo esteja aqui fora, ou seja, não deixe de ser uma liberdade provisória condicionada, né? Também é uma condicionada. Ele tem que obedecer às regras do regime, sob pena de ficar fechado. E aí sim, aí ficar fechado mesmo. Nós pensamos que, em havendo um avanço legislativo dessa maneira, nós vamos conseguir liberar mais pessoas lá dentro, vamos conseguir empregar essas pessoas, porque nós tínhamos até pouco tempo convênio... Aí sim a ressocialização vai acontecer. Quer ver, para ter uma ideia? Nós tínhamos até pouco tempo convênio com a Prefeitura Municipal de Santa Maria que empregava cerca de 60 desses apenados. E hoje não temos mais, porque precisa de gente para fiscalizar, por conta dessa estrutura de fiscalização. A legislação acaba criando um sistema que ela mesma não consegue cumprir, porque imagina, para ficar fiscalizando cada um desses detentos se está no local de trabalho, é inviável. Exatamente. Isso tem um custo muito grande para a sociedade, um custo financeiro, um custo em termos de vidas, um custo para os apenados que acabam sendo colocados, sim, em condições subhumanas. A gente sabe que o presídio da porta para dentro, as regras do Estado, como a gente conhece, não são as mesmas regras, são as regras deles. Muitas vezes os presos são obrigados pelos outros presos a se prostituir, são obrigados a assaltar, são obrigados a fazer ingressar drogas e celulares no presídio para movimentar a máquina carcerária. Então nós, enquanto sociedade organizada, precisamos pensar nessas medidas que venham a mitigar, venham a minimizar. E nós entendemos que neste momento, né, dado o caos do sistema prisional hoje, dado a necessidade de recursos assim, de ordem de valores que a gente acha que seriam incalculáveis hoje devido à massa carcerária que nós temos e o custo de um preso dentro desse formato desse sistema prisional, seria um valor muito grande para ser suportado pela sociedade. Então nós entendemos que seria essa a questão, talvez, para a gente tentar um avanço nesse sentido do monitoramento eletrônico. Delegado, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, não sai daí. Nós estamos discutindo que mecanismos podem facilitar a ressocialização dos presos do regime semiaberto. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade.
Unifra Entrevista está de volta, recebendo hoje o delegado regional Marcelo Arigoni. Delegado, no primeiro bloco nós falávamos da questão da ressocialização, né? Falamos um pouco também sobre essa questão dos mecanismos de fiscalização, mas a quem cabe na legislação nesse momento fiscalizar esses detentos? É a SUSEP, é a Polícia Civil, é o Ministério Público? Não é missão da Polícia Civil. A missão da Polícia Civil é investigar crimes, né? Nós temos duas polícias aí, basicamente duas polícias. A Polícia Militar, que trabalha ostensiva antes da ocorrência do fato, prevenindo o fato. E a Polícia Judiciária, que na linha do tempo vai trabalhar onde? Exatamente após a ocorrência do fato, buscando o quê? Elucidar a autoria e materialidade. O crime ocorreu, a polícia vai buscar elucidar o crime e entregar para o Ministério Público e o Judiciário num caderno investigatório, que a gente chama de inquérito policial, para que seja promovida a responsabilização. Essa é a nossa função. E por que nesse caso vocês foram fiscalizar? Isso, por que nós fomos fiscalizar? Nós somos em auxílio ao Poder Judiciário e em auxílio à Superintendência, né? Superintendência Prisional, a SUSEP, dos Serviços Penitenciários, né? Que são o Poder Judiciário, a Vara de Execuções Criminais, e a SUSEP, que são as instituições que estão ligadas a essa questão prisional. Nós sabemos que o sistema prisional está inchado, que a SUSEP não tem o aporte de recursos necessário para fazer essa fiscalização, o Poder Judiciário também não tem. Então nós fomos em auxílio fazer essa fiscalização e mais, isso foi uma operação acordada com as demais instituições, né? O Poder Judiciário e a SUSEP que nos municiaram dos endereços dos presos, estão nos enviando as cartas de emprego dos presos para que a gente pudesse fazer essa fiscalização. Já no ano passado, quando nós fizemos em conjunto com a Brigada Militar, com a SUSEP, essa é uma ação integrada das instituições. Porque ela tem que ser concomitante, né? Até para esses presos não se comunicarem e avisarem, ó, tá vendo a fiscalização e correr para o local de Exatamente, trabalho. e mesmo assim, na verdade, naquele dia nós pretendíamos fiscalizar 54. Não conseguimos, porque nós fiscalizamos os primeiros 27 e aí a ação policial seria inócua. Mas como que nós pretendíamos era, na verdade, evidenciar isso que nós vemos dizendo há bastante tempo e também mostrar para o preso que, se ele não for encontrado no ambiente de trabalho, ele vai regredir de regime. Isso é importante. O que pode acontecer com esse detento e com essa pessoa que deveria estar empregando esse detento? Bom, o detento está descumprindo a regra do regime, né? Nós estamos, então, agora, a partir dos relatórios de fiscalização das equipes que foram aos locais, estamos montando um dossiê. Nós já estamos lá na Delegacia de Polícia Regional mesmo, foram intimados os empregadores. Nós vamos ouvir todos os empregadores para que apresentem as justificativas do porquê deles estarem assinando que os presos estão lá, se os presos não estão. E essas pessoas poderão vir a responder crime, no mínimo, de falsidade ideológica por estarem sendo coniventes com essa situação. Além disso, nós vamos encaminhar, talvez já na semana que vem, o dossiê com toda essa fiscalização, com as oitivas já ao Poder Judiciário. Já foram chamados? Já foram chamados. Estão sendo intimados agora, acho que entre hoje e amanhã. E o que é a justificativa deles? Não foram ouvidos ainda, né? Mas nós sabemos, assim, a gente sabe também que pode ocorrer, inclusive, de pessoas que empregam esses presos e acabam tendo medo, né? As pessoas que podem ter medo de denunciar, pessoas que podem estar sendo pressionadas a assinar. Então, nós não estamos alheios a essas circunstâncias. Por isso que nós estamos tendo a sensibilidade de chamar essas pessoas. E é bom que se diga, essa questão da polícia estar fazendo efetivamente uma fiscalização, isso acaba amparando o próprio empresário. Ele pode dizer para o preso, se ele tem medo do preso, ele pode dizer para o preso, olha, eu não tenho como atestar a tua carta aqui, porque a polícia vai me indiciar, porque as pessoas vão, eventualmente, agora ser indiciadas por falsidade. Quanto ao preso, os dossiês serão encaminhados ao Poder Judiciário para a Vara de Execuções Criminais e o trâmite lá dentro provavelmente seja aberto um procedimento para cada um dos presos e eles correm o risco agora de quê? Em não estando cumprindo uma condição do regime, regredir do regime. Voltar ao regime ficar fechado sem condições de trabalhar. Delegado, daria ainda assunto, né, para mais tempo, mas o programa acaba encerrando aqui, né? Agradeço a participação mais uma vez, sempre prestativo, né, nos assuntos que envolvem a comunidade. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá!